Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, tô aqui fazendo umas análises, estava tirando umas medidas das coisas aqui para que eu pudesse mandar para os locais aí onde, né, fornece os fornecedores aí, para começar a fazer um levantamento de valores, certo? É o que eu faço, eu analiso o que eu preciso trocar, tiro as medidas, anoto, faço um desenho e mando para a empresa que faz dobra de chapa, para a empresa que vende compensado, para me fazer um levantamento de tudo que eu vou gastar para reformar essa minha carreta aqui, sabe? Eu vou falar para vocês, vou ser sincero, em alguns momentos é, me bate um desânimo, sabe? Mas não é um desânimo assim, porque a carreta está nesse estado e por conta dos comentários que as pessoas fazem, né? Falando, não vale a pena, você é bobo. Não é isso, gente. O desânimo que me bate é com relação ao próprio transporte, sabe? O próprio sistema de transporte aí, que está cada vez mais complicado, cada vez mais desanimante, sabe? Trabalhar com caminhão nunca foi fácil. Esse papo que as pessoas falam aí na internet, às vezes no Facebook, no Instagram, tem sempre gente comentando, porque lá atrás, na época dos antigos, era bom, lá sim o caminhoneiro tinha valor. Não é balela, gente, mentira. Porque o meu avô era caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro, apesar do meu avô não depender diretamente do caminhão, porque meu avô era dono de porto de areia, mas ele tinha caminhões e também ele viajava, né? Volta e meia viajava. Sempre ouvia, desde criança eu ouvia as reclamações. Não é só o fato de faturamento. Tudo bem que podia lá atrás o caminhão faturar mais, ganhar um pouco mais, sobrar mais. Mas a parte da discriminação, perseguição, sabe, a distância, o tempo que você fica fora. Então, o caminhão nunca foi aquela maravilha que nem muita gente pinta aí, não. Só que nos últimos tempos agora deu uma piorada, né? Acabou piorando bastante aí. Muitas regras, muitas normas, leis aí que ficam criando e todas elas, não, você não vê uma lei que é criada que envolve caminhoneiro que seja para beneficiar. Aquela que beneficia o caminhoneiro, logo em seguida alguém dá uma burlada ali e começa a sacanear com o caminhoneiro. É sempre assim. Você vê essa lei aí do descanso. Gente, isso é incompatível com o transporte, minha gente. O Brasil não é um país que comporta esse tipo de lei, não, porque nós não temos estradas e nem locais para descanso. E você ficar 11 horas parado dentro da cabine de um caminhão, me perdoe. Isso aí, quem cria lei desse tipo aí é quem nunca chegou numa porta de um caminhão. Então, e agora tem essa nova lei aí, né? A lei a tabela do frete, que é uma coisa que a gente vinha brigando há bastante tempo para ter, só que criaram agora e no final das contas, o que era para beneficiar a gente acabou que tá prejudicando. Por quê? Talvez você que esteja aí me assistindo, seja leigo, não entenda dessa parte de transporte, mas no transporte, no frete, existia uma modalidade chamada frete de retorno. O que é o frete de retorno? É o seguinte, você está numa região onde tem uma demanda muito grande de caminhões, precisa de muito caminhão, então o frete sobe. Então você tem um frete bom. Normalmente a região sul e sudeste é onde tem os melhores fretes, né? Aí normalmente frete para o nordeste, frete bom, norte e nordeste. Só que quando você chega lá não tem frete, não tem quantidade de frete assim para você voltar. Tem muito caminhão lá e pouco frete. Daí existe o frete de retorno. O que é o frete de retorno? É o frete que ele é menos, às vezes é menos da metade do valor do frete que você foi. Então não paga nem as despesas de retorno. Você acaba tendo que tirar dinheiro do frete de ida para poder voltar. Só que não existe diesel de retorno, não existe pneu de retorno, óleo de motor de retorno, não existe isso. É tudo o mesmo preço. E por que frete de retorno? Daí essa lei, essa nova regra veio para equilibrar isso, né? Então, pelo mesmo valor que você vai ter que voltar. O que aconteceu? As transportadoras agora começaram a tentar, não é burlar, achar uma maneira de não perder tanto dinheiro com isso. O frete em si, gente, nunca foi ruim. Nunca foi. O ruim é o que as transportadoras repassam para o terceiro. Entende? Quando tem muito caminhão sobrando, eles baixam o valor do frete. Mas o que a transportadora pega diretamente do embarcador é sempre o mesmo valor, porque é valor de contrato. Isso aí não muda. Eles fazem um contrato no começo do ano, tal dia vai começar lá a safra, vai começar a sair o embarque.
Tá no contrato, eles pegam por valor alto, calculando todos os gastos, tudo que eles vão ter e o lucro que eles precisam ter. Se faltar, se tiver bastante caminhão para transportar para eles, eles baixam o frete, o lucro é maior. Começou a faltar o caminhão, o frete sobe. Que é o que acontece na época da safra, né? Nossa, o frete subiu. Não é que o frete subiu, o frete sempre foi o mesmo. Sempre foi. É que tá faltando caminhão. Então, para mim atrair mais caminhões para aquele lugar, eu subo o frete. Entende? Só que agora com a nova tabela acabou isso. Não tem essa sazonalidade. Entende? Agora é tudo regulamentado. Só que daí como é que está funcionando? Quanto maior o caminhão, menor é o valor do quilômetro rodado. Entende? Então um rodotrem. Só que mesmo para o rodotrem isso melhorou demais, demais mesmo. Um rodotrem, um caminhão que tem 9 eixos. O frete, até onde eu estava sabendo, não sei se atualizou, mas era assim, de 8 a 10 reais o quilômetro rodado. Carreta bitrem, né, ou 7 eixos, é de 10 a 12 reais o quilômetro rodado. Uma carreta LS, que nem essa minha, que é as menores que tem, é de 13 a 15 reais o quilômetro rodado. Então, para uma carreta LS dessa aqui, estava super valendo a pena, tá ótimo. Nossa, só que eles não estão mais marcando carreta LS. Então, quer dizer, uma coisa que era para melhorar acabou prejudicando. Principalmente o autônomo, que nem eu, que é pequeno, tem um caminhão mais velho, um caminhão pequeno assim. Então, sempre acontece esse tipo de coisa, sempre tem novas regras, novas leis sendo criadas, que ao invés de ajudar a gente, acaba que prejudica, né? Então, isso causa... Eita! Isso causa um desânimo na gente, sabe? Um desânimo e um pensamento assim, será que vale a pena ainda continuar trabalhando com caminhão? Será que vale a pena ainda ter caminhão? É isso que eu fico pensando, não é que eu tô desistindo de fazer a reforma dela aqui não, porque eu sou teimoso. Tem muita gente falando pra mim assim, cara, para, desista disso, você vai ficar investindo dinheiro em coisa velha, você nunca vai recuperar esse dinheiro. Compra um caminhão novo, compra uma carreta nova, vai lá, até um inscrito do canal falou, você tá com medo do quê, cara? Você é experiente, vai lá, financia uma carreta, a menos que você não consiga crédito, mas financia uma carreta zero e vai trabalhar. Cara, o que será que é vantagem? Me diga. Eu investir dinheiro aqui, gastar, né, e não recuperar esse dinheiro, mas ter paz, né, de poder pegar um fretinho ruim daqui até ali, outro ruim até lá, daqui a pouco parece um frete melhor. O dia que eu quiser erguer o eixo e voltar vazio para minha casa, que nem eu já fiz muitas vezes. Às vezes estava lá em Londrina, lá, ergui o eixo e me voltava embora. Ia ter uma festa de aniversário da minha filha, batia aqui em casa. Mas com a cabeça tranquila, porque eu não tinha contas para pagar. Assim, claro, contas todo mundo tem, né? Mas aquela coisa, aquela prestação, que daí o banco possivelmente podia vir tomar meu caminhão, alguma coisa assim. Agora, se você compra uma carreta zero, tudo bem, você está desfilando com uma carretona nova, bonita, não te dá problemas, não te dá gasto. Mas, meu amigo, olha só, cair lá em Sinop, ficar 7 dias parado, que nem eu fiquei com a prancha aquele dia lá. Lembra daquela viagem que eu falei pra vocês, que eu tava todo aquele tempo parado? Se é eu com um caminhãozinho velho desse, né, aqui, tá, eu fico 15 dias parado lá, entende? Agora, se eu tenho prestação para pagar, meu amigo, começa a bater o desespero, né? Então, você que tem inscrito no canal que falou pra mim assim, ah, cara, vai lá, compra uma carreta nova, né? Desiste de arrumar essa coisa velha aí. Você não quer crescer? Claro que eu quero crescer. Eu quero dinheiro também. Claro que quero, todo mundo quer. Só que eu não abro mão da minha paz não, minha gente. Não abro mesmo. E paz é aquela coisa, assim. Tô com um caminhãozinho velho, às vezes alguém me critica, pode falar, ah, tá louco? Esse caminhão aí não tem mais frete pra esse. Tem sim, gente. Tem frete pra todo caminhão, todo tipo. Sabe? Só que eu deito minha cabeça no travesseiro, durmo. Sabe? Aqui, ó. Quanto tempo tá parado aqui no meu quintal? Desde que eu fui trabalhar lá com o Jeremias, cara, todo troço enfiado pra dentro do quintal aqui, parado. Não tô nem aí. Vou começar a mexer neles agora. Se eu quiser desistir de arrumar, também desisto. Paro, deixo um tempo aí. Tá? É isso aí, gente. Certo? Então, é desse jeito. Eu não desisti de arrumar. Pretendo fazer sim a reforma dela, com certeza. E só que eu falo pra vocês, às vezes bate esse desânimo com relação ao transporte. Da vontade de mudar de segmento, mudar de ramo. Apesar que eu gosto. E outra, quem não gosta disso aqui não aguenta. Não aguenta não. Tem outras profissões, eu tenho outro tipo de profissão.
Eu sou projetista formado, sei trabalhar com mecânica, serralheria, marcenaria, mas eu gosto disso, sabe? Teimosia isso. Então, gente, eu tô falando pra vocês, eu acabei de fazer um levantamento das coisas que eu preciso e já comecei a comprar algumas coisas aí, eu vou mostrar pra vocês. E estas são algumas das coisas que eu adquiri nesses últimos dias e que chegaram essa semana para que eu possa dar início no processo de reforma, restauração da minha carreta. O que é isso aqui? Isso aqui é um kit de oxicorte. Na verdade, um oxi-GLP, oxi-GLP de corte, né? Para que isso aqui? Bom, minha carreta tem muitas partes que estão podres, né? Ferro danificado, e eu tenho que remover eles antes de colocar um novo no lugar. Para que eu possa fazer isso, eu preciso de um equipamento que faça o corte do ferro. Eu tinha duas opções. Uma delas era corte plasma e a outra opção era o oxi-GLP, o oxicorte. Por que eu acabei optando por esse tipo de equipamento? O corte plasma, inclusive eu vou colocar uma máquina aqui para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Esse é um excelente equipamento. Trabalha muito rápido, faz um corte preciso, porém ele só tem uma única função, que é corte, separação de chapas de ferro. E ainda ele tem um probleminha que para lidar com ferro enferrujado ela tem um pouquinho de dificuldade. Já o oxicorte, o oxi-GLP, que usa um maçarico, eu tenho, além da opção de separar, de cortar ferro, eu tenho a opção ainda de remover graxa, remover tinta e também aquecer uma peça de ferro, uma chapa de ferro, um pedaço de ferro e dobrar, curvar ou até temperar esse ferro. Então eu acabei optando pelo oxi-GLP aqui, oxicorte, porque tem essa outra função, né? Tá certo que é um equipamento mais trambolhudo, mas não tem importância. Eu dou um jeito, eu tenho espaço para guardar aqui. Comprei mangueira nova, válvula corta-fogo, aqui está um manômetro de gás, manômetro do oxigênio. Esse manômetro aqui eu já tinha ele há bastante tempo, só que ele está danificado, né? Está com os reloginhos estragados. Então eu acabei comprando 2 relógios novos aqui. Em si ele está muito bom, funciona perfeitamente. Também tem um maçarico. Eu já tinha esse maçarico há bastante tempo aí, só ele estava com o bico estragado aqui. O bico dele aqui estava danificado. Comprei um bico novo para colocar aqui. Enfim, estou montando meu kit de corte. Comprei aqui um pneu de carrinho de mão e uma câmara de ar. Por quê? Eu tenho outra roda de carrinho de mão ali, que a câmara de ar está estragada, eu vou colocar nele. Eu preciso de 2 rodinhas dessa aí para montar um carrinho para colocar esse kit aqui. Para poder transportar ele de um lugar para outro, sabe? Fica mais fácil. E eu vou fazer utilizando a minha sucata lá. Então é isso aí, gente. Eu comprei, já comecei, dei início na compra de alguns equipamentos para poder colocar lá, para poder começar a trabalhar com a carreta. Outra coisa que eu vou ter que adquirir daqui nos dias vai ser uma solda elétrica. Estou dando uma arrumada aqui na minha máscara, né? Isso aqui é uma máscara de solda automática. E eu vou precisar dela para fazer o serviço e também vou precisar de uma máquina de solda elétrica, né? Ou uma MIG, alguma coisa. Estou decidindo ainda o que eu vou comprar para poder executar o serviço na minha carreta. Eu vou pesquisar, estou pesquisando valores e potências de máquina, porque para trabalhar lá com a carreta precisa ser uma máquina forte e a minha solda elétrica que eu tenho aqui não dá conta disso não. Eu estou pesquisando valores aí e nos próximos vídeos já falo para vocês. Vou mostrar aí a máquina que eu estou comprando. Certo, gente? Então é isso aí. No próximo vídeo eu já vou colocar aqui eu montando esse kit, fazendo o carrinho aí e falando mais coisas a respeito da carreta. Pretendo passar para vocês também um orçamento de quanto vai ficar, peça por peça, para vocês verem aí no final se vai valer a pena ou não, beleza? Talvez se você tem alguma carreta e está pensando em fazer uma reforma, vai acompanhando meus vídeos, aí você vai ver se vai compensar ou não fazer a reforma na sua aí. Beleza, gente? Aquele abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Tudo de bom.